Shalom, amigos, muito bem-vindo ao canal Papo Torá. E nesta semana com a Parashá Vayeshev, e habitou Yaakov. Eu quero agradecer a você que nesta semana se inscreveu no canal e quero convidar a você que ainda não fez para participar desse grande projeto do Papo Torá, uma conversa semanal sobre a Torá com você, meu amigo. A porção desta semana nos conta a história de dois personagens principais, dois irmãos, Yosef e Yehudá. A história de Yosef você já conhece, ele foi vendido pelos irmãos. E a ideia de vendê-lo aos árabes que estavam passando por uma caravana naquele local foi de Yehudá. Ele foi o responsável pela venda do irmão. Quando voltaram, contaram ao pai Yaakov que um animal deveria ter matado seu irmão e apresentaram o manto dele embebido no sangue de um cordeiro para simular o sangue de Yosef. Yaakov ficou inconsolável com a situação e entrou num luto permanente por anos. O sofrimento foi intenso e todos os filhos tentaram acalmar o pai e consolá-lo, mas foi em vão. Bem, com isso, os irmãos fizeram uma pressão muito grande sobre Yehudá. Você, Yehudá, foi o responsável pela venda do nosso irmão. E agora veja como nosso pai está sofrendo. Yehudá poderia se arrepender do seu erro e confessá-lo a seu pai. Isso com certeza acalmaria um pouco a tristeza e a dor do pai. Yaakov pensava que seu filho tinha sido morto e ficou no eterno luto, no eterno sofrimento, porque o corpo não foi encontrado. Mas Yehudá não teve coragem. Ele foi irresponsável. A palavra responsabilidade, no nosso dicionário, significa responder por algo, responder pelos seus atos. E Yehudá, então, resolveu sair de casa, fugindo da sua responsabilidade. E assim, em determinado momento, a porção para a narrativa de Yosef e passa a contar a narrativa de Yehudá. Yehudá foi para longe de casa, encontrou uma esposa e teve 3 filhos. O filho mais velho se casou com Tamar, porém, ele morreu. E existe uma lei judaica, que é a lei do levirato, que diz que quando um homem morre sem deixar filho, o seu irmão deve tomar a esposa dele, viúva, e ter um filho em nome dele para dar sequência à posteridade, à sua descendência. Então o segundo filho de Yehudá casou-se com Tamar. E ele também morreu. E Yehudá causou a seu pai uma dor intensa, porque seu filho, Yosef, havia sido morto por um animal. Na verdade, ele havia sido vendido, mas o pai acreditava que ele morreu. Imagine a dor do seu pai em saber que o seu filho querido havia sido morto por um animal. Agora, passado alguns anos, Yehudá sente a dor de perder não um filho, mas 2. E além disso, perder a esposa. Yehudá perdeu 2 filhos e a esposa. Bem, Yehudá ainda teria mais um filho, que deveria casar-se com Tamar para dar um filho agora aos 2 irmãos que faleceram sem deixar descendência. E assim mais um filho poderia morrer. Tamar, por outro lado, desejava muito ter um filho da descendência de Yehudá. E ela notou que ele estava temerário em dar o último filho, para que ela pudesse então ter uma descendência. Como esse desejo era ardente, ela então traçou um plano para enganar Yehudá assim que ele ficou viúvo. Ela se travestiu de prostituta e foi ao encontro dele
quando pastoreava ovelhas. Lá, Jehudá a encontrou, teve um relacionamento com aquela que parecia ser uma prostituta. Tamar, entretanto, perguntou: o que você vai me dar em pagamento? E Jehudá prometeu-lhe um cabrito. Mas Tamar, astutamente, pediu que lhe desse uma garantia do seu cajado e do seu anel. Posteriormente, Jehudá mandou pagar àquela prostituta o cabrito que lhe havia prometido. Mas o seu servo não a encontrou no local. Passaram-se 3 meses e Tamar apareceu grávida. E ela não poderia estar grávida porque ela era prometida para o filho mais novo de Jehudá. Então vieram até Jehudá e disseram: tua nora Tamar está grávida. Ela cometeu adultério e merece ser castigada com a lei, morte com pedradas. E assim determinou Jehudá que Tamar fosse apedrejada. Porém, antes de executarem a sentença, Tamar pediu que levasse até Jehudá o anel e o cajado que ela tinha em mãos, dizendo: o pai dos meus filhos é o dono desses objetos. E quando chegaram até Jehudá, ele reconheceu o seu erro e estava em suas mãos a vida de uma inocente. Olha que história, meus irmãos, que situação. E foi aí que Jehudá reconheceu o seu erro e assumiu a responsabilidade pelos seus atos, mesmo sofrendo as consequências da sua desonra perante a comunidade. Deus deu uma nova oportunidade para Jehudá. Lá atrás, ele não assumiu a sua responsabilidade pelo ato da venda do seu irmão Yosef. E seu pai muito sofreu e continuou sofrendo por anos, até que posteriormente ele se reencontra com Yosef. E agora, Deus criou uma situação para que Jehudá pudesse exercer a techuvá, reconhecer os seus erros, assumi-lo e dar um desfecho diferente para a história. Responsabilidade. Esta é a lição que a Parashá desta semana nos traz. Que sejamos nós responsáveis pelos nossos atos. Errar faz parte do ser humano. Reconhecer o erro e tomar um novo rumo é o objetivo que Deus tem para nós. Quero desejar a você uma festa de Hanukkah feliz para você e para toda a sua família. Shabbat Shalom e até a próxima semana.